Existem vários tipos de dívidas e as dívidas normalmente estão vinculadas à questão das despesas, dos gastos que as pessoas fazem, as empresas, não importa. O fato é que se você adquire alguma coisa e você tem que pagar, em tese é uma dívida. Só que existe aquela situação de que tem dívidas boas, tem dívidas ruins, tem dívidas de alavancagem e tudo mais, mas o fato é que nem sempre o seu problema vai ser a dívida. Porque se você tem condições, ou se a empresa tem condições, é natural que ela compre a prazo e ela tenha a condição de pagar. Muitas vezes o problema começa quando você tem uma dívida que ela não tem um controle ou você chega no determinado dia de pagar ela, você não tem dinheiro. Isso é que é o problema. E nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de dívidas, né? Os tipos das dívidas. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. As dívidas, elas podem ser controladas e descontroladas. E aí também pode influenciar no seu resultado, né? Muitas das vezes as pessoas que ganham muito dinheiro, elas têm muitas dívidas, mas elas conseguem pagar essas dívidas. E aí isso não afeta necessariamente o equilíbrio financeiro delas. Porque é necessário que elas tenham essas dívidas, porque elas conseguem pagar. O problema está quando você tem dívidas que você não consegue pagar. Por quê? Porque essas dívidas normalmente elas aumentam, né? Elas têm juros, elas têm multa, e aí ela acaba crescendo muito mais do que você tem dinheiro. E aí vem o grande problema, né? Então, existe a dívida que você compra e você tem condição de pagar, essa dívida ela está controlada, ela não causa efeito colateral nenhum. Tem aquela dívida que você comprou um pouquinho além do que você pode pagar e você não vai conseguir pagar, ou você comprou um valor muito acima do que você pode pagar, contando com alguma coisa, não importa, o fato é que vai chegar no final do mês e você não vai conseguir pagar. Então, nós vimos que o efeito da dívida ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Tem gente que fala de dívida de alavancagem. O que é aquela dívida de alavancagem? É quando você faz uma dívida para você investir em alguma coisa que você vai ganhar mais do que você vai pagar o valor da dívida. E aí você vai ter uma vantagem. Então, nesse caso é positivo, você vai conseguir fazer. Mas, de qualquer maneira, toda vez que você fizer alguma compra, algum gasto, que você for gerar alguma dívida, você tem que ter uma reservazinha, né? Nós vimos isso aí no orçamento da pessoa física, né? Orçamento doméstico, conforme a gente fala. Existem muitos profissionais que, apesar de não ganhar muito dinheiro assim, porque as pessoas têm a ilusão de que quando ganha mais dinheiro, a pessoa vive melhor. Muitas das vezes não. Eu conheço pessoas que ganham menos, têm uma vida equilibrada, não tem dívida, paga as contas em dia, não é aquele pagador de juros quanto mais, ou seja, todo mês vive pagando um montante de juros, mas conheço pessoas que têm uma renda razoável, né, até um salário razoável, alto, mas que está sempre com necessidade de fazer empréstimo, de pegar dinheiro para poder estar pagando algumas coisas, complementando, vamos dizer assim, o orçamento, porque mesmo ganhando muito, acaba gastando muito mais do que ganha. Então isso é um sistema de descontrole e isso causa alguns efeitos, porque se você fosse apoiar no cartão de crédito para você poder saldar suas dívidas, meu amigo, se você não conseguir pagar o seu cartão muito rapidamente, o que vai acontecer? Vai virar uma bola de neve, vai entrar no rotativo e você já sabe o estrago que vai fazer. Então, só para concluir, existe vários tipos de dívidas. E as dívidas, dependendo da maneira que elas são feitas e elas são pagas, elas podem ser positivas. Mas também, dependendo das maneiras que elas são feitas e não conseguem ser pagas, elas podem ser negativas e ter um impacto negativo aí no orçamento de cada um. Não só pessoa física, como pessoa jurídica também, como empresa, né? O mecanismo é o mesmo, você tem que comprar e conseguir pagar dentro do prazo. Não comprou e não conseguiu pagar, ou fez alguma dívida que você não vai conseguir pagar, o resultado ele é danoso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.